Oi, boa noite, irmãos. Alegria estar retornando a João Pessoa. Tenho tido algumas oportunidades de estar aqui. Estive há um tempo atrás na igreja lá de Manaíra com o pastor Figueiredo. Rever alguns amigos, pastor Sérgio aqui também. Ver a Isabela, que foi a nossa aluna lá no Colégio Batista. A Lorena também, temos conhecido alguns dos irmãos. Pastor Edson, um amigo nosso lá da nossa região. E essa igreja que a gente tem escutado falar, né? Atualmente o pastor Ricardo Leite, que trabalhou nessa igreja, está conosco. E então nós temos alegria de estar aqui com os irmãos, principalmente saber que é um tempo muito especial voltado para os jovens dessa igreja. Eu creio que é muito relevante quando a igreja tem uma preocupação com a formação, com o crescimento, investimento espiritual na vida dos jovens. O apóstolo João diz: eu não tenho maior alegria do que esta de saber, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. De modo que eu creio que é uma boa oportunidade, principalmente quando nós tratamos de um tema que fala exatamente, eu creio que daquilo que tem sido negligenciado, daquilo que tem sido desprezado, e há uma ignorância como prova disso no meio evangélico do nosso país, do que realmente o que é ser um discípulo. Há uma grande ignorância do que é ser um crente em Jesus Cristo, do que é ser um seguidor de Jesus Cristo. De modo que há uma confusão, inclusive na própria definição, que nós não sabemos mais se nós somos crentes, se nós somos evangélicos, se nós somos protestantes, o que é que de fato nós somos. Então isso tem causado uma grande confusão no nosso país, não apenas com a nomenclatura do que realmente nós queremos ser à luz da Bíblia, cristãos talvez, mas principalmente por um conjunto de ensino e de doutrinas que tem confundido a mente das pessoas. Quando o pastor Edson então me convidou e falou do livro O Discípulo Radical, eu tenho lido alguns escritos do pastor John Stott, e é um grande homem de Deus, que aliás partiu para a eternidade recentemente, aos 90 anos, mas foi uma pessoa influente, que contribuiu grandemente à sua época e deixou essa herança para nós, através dos seus muitos escritos. Estava entre os 100 homens mais influentes do mundo, foi conselheiro da rainha, foi grandemente influenciado pela vida e pelo testemunho de seu pai, de modo que tive a oportunidade de ler o livro e pegar um pouco do apanhado que é desenvolvido e abordado pelo pastor John Stott, e nós vamos tentar meditar em alguns desses aspectos do discipulado hoje à noite e amanhã à noite. Eu gostaria que nós lêssemos o texto de Marcos, capítulo 8, a partir do verso 34. É exatamente um texto muito conhecido, que fala acerca do discipulado, do preço do discipulado, da condição para ser um discípulo de Jesus, e talvez aqui seja o ponto mais marcante, que dificulta a nossa vida, uma vez que a mensagem contemporânea e moderna é uma mensagem que facilita a entrada de alguém no discipulado. Mas quando nós olhamos para textos como esse aqui do Senhor Jesus, ele não esconde o preço do discipulado, ele não esconde o caminho que espera o discípulo e tudo aquilo que ele precisa estar disposto a enfrentar durante essa caminhada. Então isso é importante, para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja simplesmente meros religiosos, que participam de uma comunidade chamada cristã, mas que na essência, no íntimo do coração,
nós não temos compreendido direito o que é ser um seguidor de Jesus. Então veja comigo Marcos capítulo 8, a partir do verso 34, diz o texto que: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e perversa se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier a glória de seu Pai com os santos anjos. Essa é uma condição que o Senhor Jesus coloca para aqueles que estão de fato dispostos a segui-lo, portanto, a enfrentar o preço do discipulado. Eu falei de vários termos que têm sido usados em nossos dias, mas vamos manter a ideia do discípulo e do discípulo radical, que é o tema da nossa meditação, que é a proposta das nossas meditações durante esses 2 dias. O que vem a ser, então, um discípulo? É simplesmente um seguidor? Um discípulo é simplesmente alguém que se identifica? É alguém que concorda com determinado conjunto de doutrinas? Afinal de contas, o que é ser discípulo? E no nosso contexto aqui, o que é ser discípulo de Cristo? Isso é que é mais importante. Vamos tentar clarear na nossa mente alguns termos para que a gente possa considerar alguns aspectos. Primeiramente, um discípulo é um seguidor de um mestre, aqui de um modo geral. Em nosso caso, somos seguidores de Cristo, que é o nosso Senhor e mestre. Portanto, um discípulo é alguém que escuta o ensino de seu mestre, se identifica com este ensino em adotá-lo como estilo de vida. Ele tem uma filosofia de vida, uma maneira de pensar pela qual vale a pena viver e morrer. Então, o discípulo não é simplesmente você se identificar com uma comunidade cristã pelo fato de você ouvir e concordar com a sua doutrina. Um discípulo é alguém que tem um mestre, e esse mestre tem uma proposta de vida, e então você escuta essa proposta de vida, essa maneira de pensar, essa maneira de viver, você aceita essa proposta, você crê nessa proposta de vida, e você somente se torna discípulo quando você não apenas acredita mentalmente, mas quando você se compromete a viver aquele ensino. Então você passa a ser um discípulo. No nosso caso, como discípulos de Jesus, nós ouvimos o chamado de Cristo, nós compreendemos o Evangelho e nós concordamos com o ensino de Jesus. Nós entendemos que é uma proposta de vida interessante, mas não simplesmente isso, mas é uma única proposta capaz verdadeiramente de transformar a vida do homem, e nós nos comprometemos com essa mensagem, com a pessoa do Mestre, com o Senhor Jesus, de pensar como Ele, de agir como Ele, de viver como Ele, tomando então a nossa cruz. De um modo geral, então isso é ser um discípulo. A ideia do pastor John Stott, quando traz o termo radical, que talvez na nossa cultura, na nossa maneira de pensar, a palavra pode trazer um outro sentido. De fato, na raiz da palavra, é um termo usado para se referir a pontos de vista extremos. Quando você diz, fulano é radical, nós estamos querendo dizer que ele está sendo extremista, que ele está indo além dos limites, que não precisa isso. É uma pessoa radical nesse sentido. Daí o uso geral para fazer menção a pessoas cujas opiniões vão às raízes e que são pessoas extremistas em seus
compromissos. Pegando a ideia da aplicação desse termo ao discípulo, nós podemos simplificar, simplesmente dizer que o radical cristão é aquela pessoa que tem o seu conjunto de valores e desse conjunto não abre mão. Então isso é ser um crente. Um crente radical, para a gente estabelecer, quando nós usarmos o termo radical, é exatamente isso que nós estamos querendo dizer. Nós estamos querendo dizer que tem uma pessoa firme. Um discípulo radical é alguém que entendeu o valor da mensagem e ele compreende que essa não é simplesmente uma mensagem, é a única mensagem. É a única forma que o homem tem de conhecer a verdade e então de ter sua vida transformada. Então eu sou um crente em Jesus Cristo, não simplesmente um crente em Jesus Cristo, que tem um conjunto de valores, que entendo a doutrina e eu não abro mão desse conjunto de valores. Não se negocia, são princípios aplicados à nossa vida. Nesse sentido, é essa a proposta do discípulo radical. Então, resumindo, discípulo radical é alguém que está comprometido com a forma de pensar e viver, dela não abre mão, não negocia sua essência e está disposto a pagar o preço para cumprir o seu compromisso. É isso que é ser um discípulo radical. Vamos fazer uma observação importante, porque ser radical não é ser legalista, para a gente não confundir as coisas. O legalismo é condenado nas Escrituras. Na verdade, a palavra legalista não aparece nos escritos sagrados, mas a condenação a essa maneira de se comportar, inclusive dentro do cristianismo, é uma forma condenável de se viver. Então, ser radical não é ser legalista, porque o legalismo aqui é condenado pela Bíblia, porque o legalismo é uma forma de escravidão. Você entende? O legalismo, o legalista se acha forte na fé, ele despreza aqueles irmãos que são débeis na fé, assunto que Paulo trata na carta aos Romanos, e ele exige sempre um padrão alto, que nem mesmo ele é capaz de cumprir, aumentando assim o fardo alheio. Quando você escuta essa definição, lembra de alguém na Bíblia? Lembra de algum grupo religioso na Bíblia? Os fariseus? Então veja como se encaixam dentro do legalismo. Eles mesmos são escravos e escravizam as pessoas que por eles são lideradas. Eles se acham fortes na fé, fazem questão de mostrar suas supostas virtudes espirituais, quando dão esmolas na praça pública, quando fazem suas orações para serem vistos e aplaudidos pelos homens, quando desprezam as pessoas. E o débil na fé é aquela pessoa que precisa amadurecer a sua fé, é a pessoa que precisa de alimento, que precisa de cuidado, que precisa de ajuda. Então, dentro da comunidade cristã, isso faz sentido, porque nós temos dentro de uma igreja pessoas em vários estágios espirituais, pessoas mais maduras, pessoas menos maduras, pessoas com fé mais forte, com fé mais fraca, que se abala com qualquer circunstância, pessoas que têm mais discernimento, pessoas que não têm tanto discernimento, não têm poder de percepção. Isso é compreensível, porque nós somos uma comunidade, nós somos uma comunidade cristã, e dentro dessa comunidade cristã nós precisamos uns dos outros. Jesus disse que nós devemos amar uns aos outros, que nós dependemos uns dos outros. Aliás, o discípulo ele é reconhecido exatamente pela prática do amor de uns para com os outros. As pessoas lá fora vão olhar para essa comunidade nesse bairro e logo vão perceber que o amor é a marca que caracteriza a maneira de vocês pensarem e de viverem. As pessoas vão almejar o estilo de vida desses cristãos, porque é uma marca distinta, diferente. Então o legalismo, ele é altamente condenado pela palavra de Deus. Ele é o contrário de ser gracioso, pois até crentes podem ser legalistas. Normalmente um legalista tem um conjunto de regras e ele vê mérito
no cumprimento dessas regras. Enquanto a gente chega diante de uma conquista e diz: foi a graça de Deus que me trouxe aqui, foi a graça de Deus que me capacitou, foi a graça de Deus que me preservou, a pessoa cristã, madura, discípulo radical, ele sempre vai reconhecer que nele não há forças para lutar contra o pecado. Ele sempre vai reconhecer que é a graça, a misericórdia de Deus, guardando e preservando. Mas o legalista não. O legalista, ele pode ter até o mesmo conjunto de regras que um cristão também tem, mas ele traz o mérito para si. Ele passa a se sentir superior por ter a capacidade, supostamente, aparentemente, de cumprir certas normas. E então ele entende que ele é superior, que ele estabelece um alto padrão para as pessoas, e ele então começa a criar problemas dentro da igreja, de coisas pelas quais nós não devemos brigar, de assuntos que são secundários às vezes, e pode ser até mesmo em relação a um determinado tipo de instrumento que uma igreja usa que outra não usa. Mas o legalista, ele vê que se você usar um tipo de instrumento que ele condena na sua igreja, você vai para o inferno, porque usa o instrumento que ele condenou. É o extremo maldoso, não é o extremista no bom sentido, quando nós falamos do radical para o discípulo de Cristo, que está comprometido com uma proposta de vida, e nós não vamos negociar essa proposta de vida. Os critérios, os princípios, os padrões espirituais que Deus então tem estabelecido para nós. O legalista, ele é um escravo e ele escraviza. O discípulo radical, ele depende da graça e ele abençoa a sua comunidade cristã. Quando nós olhamos aqui, irmãos, para o texto que o Senhor Jesus condiciona ao discipulado, nós temos alguns aspectos que nós precisamos considerar. O Senhor Jesus diz: se alguém quer vir após mim, ou seja, vir após mim é seguir, ser meu discípulo, então você tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz. Então a primeira coisa que o discípulo radical ele tem que fazer é levar a sua cruz. Nós cantamos hoje à noite, não é? Você tem que se identificar com a cruz de Cristo. Você tem que levar a sua cruz. Agora, levar a cruz não é fazer aquilo que nós vemos muitas vezes na televisão, os religiosos fazendo, pessoas que andam quilômetros e quilômetros, estradas e mais estradas. A gente tem visto muito isso lá no Juazeiro, onde tem grandes romarias, pessoas que chegam carregando uma cruz nas costas. E elas entendem que aquele sacrifício, de algum modo, ela tem um ponto a mais diante de Deus. É um mérito. É exatamente aquela história que o catolicismo ensina, de você construir sua salvação, de você tentar agradar a Deus através do seu sofrimento. Não é essa a ideia de levar a cruz. E nem tampouco uma situação pela qual você esteja passando, desagradável, de sofrimento, e então você diz: essa é a minha cruz, eu preciso levar essa cruz. Eu já tenho visto pessoas dizer isso com um filho rebelde: esse menino é a minha cruz. Já ouviu isso? Já ouviu mulheres dizer isso com seus maridos? Eu tenho uma cruz. Ou maridos que dizem isso com as mulheres? Nada disso, né? Não tem nada de cruz nesse sentido. A cruz aqui, que é proposta de vida para todos aqueles que querem ir após o Senhor Jesus, que querem seguir o Senhor Jesus, é você se identificar com a pessoa de Jesus, é você se identificar. A cruz aqui é o estilo de vida. Você é cristão, e quando eu me identifico com a cruz, eu estou dizendo: eu estou com Cristo para o que der e vier. Eu estou com Cristo na fartura e também na escassez. Eu não vou abandonar Cristo, eu não vou negar Cristo.
Eu estou com Ele até o fim. Então, eu me identifico com Cristo pelo estilo de vida da cruz. Cristianismo é você ter essa identificação com a pessoa de Jesus Cristo. E isso vai nos levar a outras coisas importantes. Porque aceitar apenas as coisas que são aparentemente agradáveis é muito bom. Vir para a igreja, ouvir um convite, uma mensagem, uma proposta de vida, de que nós podemos resolver todos os seus problemas, nós podemos resolver seus problemas de relacionamento, podemos resolver seus problemas financeiros, podemos lhe dar uma casa nova, um carro novo. Já ouviu isso parecido? Algo semelhante? Essa proposta de vida, vida fácil, é um evangelho diferente, não condiz com a cruz de Cristo, porque é uma proposta de vida fácil, de vida livre de problemas. E quem é que vive sem problemas nessa vida? Jesus teve problemas, os discípulos tiveram problemas, a igreja tem problemas, você tem problema, né? O pregador chega diante da multidão e diz: eu estou sentindo que hoje à noite aqui tem alguém com problema. Que grande descoberta, não é? Que grande descoberta. Tem alguém com problema aqui hoje à noite? Eu estou com um monte de problemas. Mas nós temos problemas. Problemas fazem parte da vida. Sofrimento vem. Você não foge de sofrimento. Muitos pais cristãos não querem mais ouvir falar na história do seu filho ser pastor, do seu filho ser missionário, porque tem medo que ele vá para a África, não é? Que ele vá passar necessidade. Pais cristãos preferem que o filho seja um médico, um doutor, algo assim mais importante. Missionário não, pastor, pelo amor de Deus, que Deus me livre do meu filho ser pastor, não é? Sofrimento vem, situações desagradáveis vêm para todo mundo, quer esteja no ministério e quer não esteja no ministério. Esse negócio está me incomodando, viu? Acho que amanhã eu não vou usar esse negócio, pastor. Esse negócio aqui não é de Jesus. Perdão. É bom, é que eu não estou acostumado. Mas nós temos pensado diferente e não temos pensado como cristãos que professam essa fé. Então, quando nós aceitamos a cruz de Cristo, nós estamos dizendo: eu estou com Jesus e eu não abro mão. Não interessa se eu vou ter carro novo, se eu vou ter casa nova, não interessa o que é que vai acontecer. Você se identifica com a maneira de pensar e de viver de Jesus. Agora, isso é um desenvolvimento, é um processo. A santidade é um crescimento. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Viver contente é o contrário de viver insatisfeito. É o contrário de insatisfação, tão comum nos nossos dias, no meio inclusive dos cristãos. Paulo diz: eu aprendi a viver contente, porque ninguém nasce sabendo a ter contentamento, que é uma doutrina que nós temos esquecido. Você aprende o contentamento passando pelas mais diversas situações da vida, tanto de fartura quanto de escassez, de frio, de fome, de falta de saúde, de perseguição, de injustiça, mas também de coisas boas. E quando você já tem experiência dos dois lados, eu sei o que é ter comida boa na mesa e eu sei o que é não ter comida na mesa. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ser exaltado, mas eu sei também o que é ser perseguido. Isso nos ensina e traz contentamento, porque você provou de todas as experiências. E por que essas experiências trouxeram contentamento? Porque você não colocou o seu coração naquilo que Deus te deu, mas em Deus. Amém?
Você não coloca o coração nas bênçãos de Deus, mas em Deus. Deus pode tirar, mas a presença dele nunca sai. É até a consumação dos séculos, para sempre. Então você, quando coloca a alegria do seu coração no fato de você poder seguir Jesus, essa alegria nunca vai sair do seu coração. Mas se você coloca a razão da sua alegria na sua esposa, no seu marido, na sua casa, no seu filho, no seu carro, no seu emprego, na sua beleza física, essa alegria vai acabar. Ela não é capaz de trazer sustentação para você. Mas quando você colocar essa alegria em Cristo, essa alegria nunca vai acabar. Lloyd Jones dizia para os pregadores: nunca coloque a sua felicidade no ato de pregar, porque chegará o dia em que você não poderá mais pregar. Coloque sua alegria e felicidade em Deus, Ele nunca te deixará. É assim que funciona. Por isso que Paulo pôde chegar no fim de sua vida, preso numa masmorra, nas mãos de um homem louco como Nero. E diz a história que ele foi decapitado. E Paulo sabia muito bem o que estava prestes a acontecer com ele. Se você olhar para a vida de Paulo, à luz da proposta de vida fácil do discipulado, Paulo foi um homem derrotado. Não foi? Paulo foi um homem frustrado na vida. Porque a vida de Paulo era marcada por perseguição. Quando ele chegava, tinha apedrejamento. Quando ele chegava em outra cidade, tinha prisão, tinha açoite. Se chegava na igreja, tinha acusação dos irmãos. A presença dele é fraca, a sua língua é pesada, ele não tem poder de persuasão. Paulo é fraco, não é o líder que nós queremos. Injustiçado, preso, uma vida de sofrimento. E o próprio Deus já tinha dito isso para ele, através de Ananias. Quando Ananias não queria ir lá fazer a oração para ele recuperar a vista, o Senhor disse: vai, porque ele verá o quanto importa sofrer pelo meu nome. E ele sofreu a vida inteira, e ele morreu. E os sonhos talvez de Paulo, muitos deles não tenham sido realizados. Mas aí quando você olha o testemunho verbal de Paulo nos seus escritos, eu aprendi a viver contente. O discípulo que leva a sua cruz, ele tem que desenvolver contentamento na vida, senão não suporta as pressões, as adversidades, os problemas. Ele desiste, ele não aguenta, e ele precisa suportar isso, porque, como eu disse anteriormente, o contrário de contentamento é insatisfação, e insatisfação é a marca de um coração sem Deus. Não é de um coração de um discípulo. Insatisfação é aquilo que é cultivado em nosso coração e que pode nos levar à destruição. Quando alguém está insatisfeito com algo, qual é a tendência? Procurar uma coisa melhor, não é? Na sua avaliação. E de um modo geral, nós sempre estamos insatisfeitos. Às vezes é insatisfeito com o governo, que nós tanto criticamos, insatisfeito com a política do nosso país, insatisfeitos com o nosso emprego, nós estamos insatisfeitos com nossos filhos, com nossa família. O marido está insatisfeito com a esposa está insatisfeita com o marido, e começa a vislumbrar, a contemplar coisas que para ele, na sua avaliação, no seu julgamento, é melhor. Grande problema do homem insatisfeito é que ele é alvo de tentação. Cuidado com a insatisfação, porque o diabo sabe. E o grande problema da insatisfação é que nós somos alvos da tentação do diabo, a tentação de propor algo aparentemente melhor, a tentação de propor uma saída para o sofrimento imediata, aqui e agora, como é o nosso mundo. Por isso que essas igrejas enchem, porque tem solução, e tem solução rápida. É diferente da oração bíblica.
quando você tem que colocar a sua petição diante de Deus, e com fé e confiança, tem que esperar, não é? Tem que aguardar, e tem que preparar o coração com o contentamento bíblico para receber a resposta de Deus, seja ela qual for. Por isso que na oração do Pai Nosso, e lá no Getsêmani, Jesus nos ensina a orar, dizendo: seja feita a tua vontade. Deus tem todo o poder? Tem. Deus pode fazer milagres? Sim, ainda hoje. E nós cremos nisso. E nós oramos em nossas igrejas pela cura daquele que está aidético, daquele que tem câncer, por aquele que está desempregado, por aquele que está numa situação aparentemente impossível para os homens. Nós pedimos que Deus, na sua graça e misericórdia, faça o seu milagre. Mas tem duas coisas importantes. Primeiramente, que seja feita a sua vontade, porque a vontade de Deus dirige o poder de Deus. Não é simplesmente o fato de que Deus pode, Ele pode, mas o poder de Deus é dirigido pela vontade santa, boa, agradável e perfeita de Deus. É assim que funciona. E a segunda coisa, dependência de Deus. E dependência envolve paciência, envolve esperar, aguardar. Deixa Deus fazer as coisas. Às vezes a gente quer resolver do nosso jeito, com a nossa força. Deixa Deus fazer. Faz aquilo que você pode. O que você não pode é com Deus. E aí você espera. Seja feita, Senhor, a tua vontade. E aguarda na dependência do Senhor. O discípulo radical, ele vai se identificar com Cristo através da cruz. E ele vai compreender a direção e o plano de Deus para a vida dele. O discípulo radical, e é um dos pontos que John Stott aborda no livro, ele não vai se conformar, ou seja, ele é inconformado, não insatisfeito, inconformado. O sentimento do seu coração não é de insatisfação, é de inconformismo, é diferente. É exatamente aquilo que Paulo trata em Romanos capítulo 12, lembram? Oi? Rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, esse sentimento de inconformismo, quando você olha para a vida do mundo, para a vida da modernidade, para o materialismo, para o relativismo, para o amante da sua própria pessoa, do seu próprio ser. E é interessante que ele fala do narcisismo no livro. Quantos leram o livro Discípulo Radical? Quantos? Bem alta a mão. Só dois? Só dois vão para o céu? Tem que ler um livro para ir para o céu, viu? Discípulo Radical, tem que ler. Ele fala do narcisismo como sendo uma das ameaças, assim como o materialismo, assim como o relativismo, assim como o pensamento pós-moderno. E ele explica isso dizendo que Narciso foi um homem, um jovem, é da mitologia grega, que ele viu seu reflexo em um lago. Ele apaixonou-se por sua própria imagem, caiu dentro d'água e se afogou. É um amor excessivo. É uma admiração desmedida por si mesmo. Nos anos 70, isto se expressou por meio do movimento potencial humano, enfatizando a necessidade da autorrealização. E nos anos 80 e 90, isso também se materializou, se manifestou através de um movimento chamado Nova Era. Ameaças ao seu relacionamento com Deus. O inconformismo leva você a ter moderação na maneira de pensar. Você não pode se conformar com este mundo. O discípulo radical, além da sua identificação com a cruz de Cristo, ele tem que romper com o mundo. Tem que ter distinção. Nós não somos iguais às demais pessoas. Isso não é dito com orgulho, isso é dito com humildade, pela graça de Deus, que nos salvou sem nenhum merecimento, mas na proposta de vida do nosso Senhor,
para nós como discípulos, como igreja, nós não podemos pensar como o mundo pensa. Nós não podemos ter a mesma ordem de valores que o mundo tem. Nossas prioridades não podem ser as mesmas. O nosso domingo não pode ser igual ao domingo das pessoas do mundo. A forma como nós administramos o nosso dinheiro não pode ser a mesma forma como as pessoas lá fora administram o seu dinheiro. A forma como você se relaciona com a sua esposa não pode ser da mesma forma como os homens do mundo se relacionam com a sua esposa. Tem que ter distinção. É diferente. E é exatamente essa a ideia de igreja. É um grupo daqueles que foram chamados para fora do mundo, que foram tirados da lama, para o reino de luz, para uma proposta de vida diferente. E essa distinção sempre marcou o povo de Deus. Era assim também no Antigo Testamento. E aí é uma linha muito fina quando a gente fala de posição firme em relação a algumas coisas, principalmente em relação à proposta de vida para os jovens. Posição firme é diferente do legalismo que nós mencionamos. Pode parecer legalismo às vezes. Uma posição firme em um determinado aspecto pode parecer legalismo em alguns aspectos, mas é só uma questão de compreender exatamente o ensino da palavra de Deus. Algumas pessoas, e muito mais jovens, chegam para a gente e perguntam: pastor, é pecado o jovem crente ter uma tatuagem? Estou usando apenas um exemplo. É pecado? Onde é que diz na Bíblia que o jovem crente não pode ter uma tatuagem? Onde é que diz na Bíblia que um jovem crente não pode usar um brinco? Onde é que diz que é pecado? Por que é que eu não posso? A questão não é essa, necessariamente, primordialmente. A questão é por que tem que ser assim. E se quiser princípios da palavra de Deus, nós vamos encontrar princípios. O fato não é a questão de ter uma tatuagem ou de não ter uma tatuagem. Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, o povo de Deus era orientado a não carimbar, a não marcar o corpo com certas marcas, para que esse povo fosse distinguido dos gentios, daqueles que não faziam parte da comunidade dos hebreus, para que se não misturasse. As famílias dos hebreus tinham que ser diferentes. Então, olha, você vai entrar nessa terra, cuidado no seu relacionamento com essas pessoas. Não faça o que eles fazem, para que haja distinção. O importante é que quando as pessoas olhem para você, olhem para mim, lá fora, elas tenham um desejo profundo de seguir Jesus. Se a minha maneira de viver, de falar, de pensar, de se vestir, de se comportar, de viver, produz nas pessoas uma atração ao Evangelho, eu estou contribuindo com o meu testemunho. Se não há distinção, as pessoas não vão sentir nenhum desejo, nenhuma vontade pelo Evangelho. Então a gente precisa ter muito cuidado. O que é posição firme em alguns momentos, em alguns aspectos, e o que é simplesmente legalismo. O discípulo radical, ele vai levar a sua cruz, ele não vai se conformar com o mundo, ele estará disposto a sofrer, ainda que na vida cristã venham muitos sofrimentos, ele tem essa disposição no coração de suportar. Irmãos, sabe uma coisa que vez por outra eu gosto de ensinar para a minha igreja? Se preparem, irmãos, para sofrer. Se preparem para o sofrimento. Pode parecer uma mensagem pessimista, desanimadora, mas não é. É o contrário. É realista. Porque Jesus, ele não nos enganou quanto a isso. No mundo tereis aflições. Então, irmãos, se prepare. Não existe um tapete especial para você trilhar por ele. Não existe nada nesse mundo
de sofrimento, de qualquer situação desagradável, que nós estejamos isentos. Na minha igreja tem pessoas saudáveis, mas tem pessoas que estão lutando contra o câncer. Na minha igreja tem pessoas que têm bons empregos, mas tem pessoas que estão desempregadas. São crentes, são irmãos, os dois. Na minha igreja tem pessoas que nesse sentido são mais bem-sucedidas e tem outras que nem tanto. Tem pessoas que têm melhores condições de vida e tem pessoas que não têm, que passam necessidade. Então nós não estamos isentos de enfrentar nenhum tipo de situação na vida. Diante disso, se prepare para o sofrimento. Se prepare para enfrentar situações desagradáveis da vida. Lembre-se que o paraíso não é aqui. Jesus não disse que o céu é aqui. Nós fomos salvos para o céu, mas ainda não estamos no céu. Nós temos ainda uma proposta melhor de vida. O melhor ainda está por vir. E o que na verdade nós temos que fazer é olhar para as promessas do Senhor e, como Paulo disse aos Tessalonicenses, consolai-vos uns aos outros com essas coisas. Que coisas? A esperança da vida eterna. Não olhe para baixo, olhe para cima. Diante das situações que desanimam, não olhe para o chão, olhe para Deus, olhe para cima. Não olhe para as circunstâncias que te cercam, olhe para aquilo que está aguardando por nós, que é verdade. Isso faz parte do relacionamento e do coração do discípulo radical. Ele tem que ser semelhante a Cristo. Todas as coisas cooperam para o bem, Romanos 8:28. Mas sabe qual é o bem? É você estar sendo conformado à imagem de Cristo. Esse é o bem. O bem não é uma vida livre de problemas, não. Todas as coisas cooperam para o bem. Nós gostamos desse versículo, nós colocamos na geladeira, na porta da casa, no carro, porque todas as coisas cooperam para o bem. Esse bem aqui, essa bênção, é tudo aquilo que acontece na tua vida e que te aproxima mais de Deus. Isso é o bem, que transforma mais seu caráter, mais o seu coração, que fortalece a sua fé, que transforma você num gigante, que deixa você um crente mais forte, mais maduro, disposto a sofrer. Tudo aquilo que te aproxima de Deus é o bem, é a bênção. Se perder o emprego te faz uma pessoa mais dependente de Deus, perder o emprego foi uma bênção. Se ao passar por uma enfermidade você passou a orar mais, a depender mais de Deus, a confiar mais em Deus, a esperar mais de Deus, essa enfermidade foi uma bênção. À luz da Bíblia, bênção é aquilo que te aproxima de Deus. Às vezes um carro novo e uma casa nova não é bênção, porque nos afasta mais de Deus. Eu tenho ouvido de amigos que compraram sítios, que compraram casa de praia, bênção de Deus, mas que deixaram de ir para a escola bíblica para ir para o sítio, para ir para a casa de praia. Bênção é aquilo que contribui para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual. O discípulo radical, ele é transformado dia a dia na semelhança de Cristo. E por último, para a gente encerrar hoje à noite, discípulo radical, ele tem profunda devoção pela pessoa de Deus. Não dá para ser discípulo sem amar. Não dá para ser discípulo sem reconhecer o valor desse relacionamento com Deus. Amor está ligado a valor. Não dá para ser discípulo sem ter profunda devoção pela pessoa de Jesus. Por isso que Cristo também pergunta para Pedro: tu me amas? Você falhou, você me negou, eu já havia advertido, mas você quer, Pedro, ser meu discípulo? A questão é, você me ama? Para ser o meu discípulo, você tem que me amar. Para ser um crente em Jesus, você tem que amar Jesus acima de todas as coisas. Você tem que desenvolver devoção íntima e profunda pela pessoa de Jesus. E como é que eu faço isso?
amor pela palavra de Jesus, apego à palavra de Jesus, todos os dias, na minha leitura, na minha meditação, oração, serviço, amor pela igreja, isso vai desenvolver a minha devoção pela pessoa de Jesus. Você sabe qual é o nosso problema? É que menos da metade dos crentes leem a Bíblia todos os dias. Menos da metade. Para não dizer que o percentual gira em torno de 10 a 15%. Irmãos, é uma vergonha, não é? Nós passamos mais tempo no Facebook do que lendo a Bíblia. Isso não é ser discípulo radical. Não é nem ser discípulo. Nós passamos mais tempo batendo papo com os amigos, porque gostamos. Mais tempo com as coisas que nós gostamos do que em oração. Quanto tempo você ora? Como é a sua vida de oração? Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho diante de Deus? Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Qual foi a última vez que você lamentou porque os missionários estão precisando de mais apoio? Qual foi a última vez que o nosso coração se entristeceu porque tem pessoas morrendo e indo para o inferno todos os dias? Qual foi a última vez que nós choramos por uma alma perdida? Se a gente não sente nada, se a gente não ora, se a gente não valoriza a palavra de Deus, que miserável vida é a nossa, como discípulos e cristãos. Que amor é esse que nós temos pela pessoa de Deus? Quando nós não amamos a igreja do Senhor, e provamos isso quando nós não promovemos a unidade da igreja do Senhor, quando nós não servimos através dos ministérios da igreja do Senhor, nós estamos negligenciando a oportunidade, o privilégio que Deus nos deu hoje de poder ser instrumento de bênção, de poder ser instrumento do reino, de poder usar a nossa vida que está passando rapidamente para que de alguma forma mais pessoas possam conhecer o nome de Jesus. Que tipo de discípulos nós somos? Que tipo de compromisso nós temos tido com o Senhor? Como tem sido a nossa vida cristã? Vamos terminar essa parte aqui. Eu iria fazer uma oração, mas eu vou terminar pedindo a permissão do pastor para que a gente possa orar silenciosamente. Cada um de nós, pessoalmente, aí mesmo onde você está, que a oração seja pessoal, e os irmãos vão continuar depois com a programação, mas que esse momento de aplicação, de conclusão de tudo que nós ouvimos da palavra do Senhor hoje à noite, que seja um momento seu com Deus, pensando nisso. Senhor, minha vida de oração, Senhor, minha vida de leitura da palavra, de serviço, de busca pela santidade, disposição de sofrer, contentamento, disposição de me identificar com o Senhor, levando a minha cruz. Que o Senhor nos ilumine, para que nós olhemos para o nosso coração nesse momento.